Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da Advocacia Pública. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ontem, quando eu analisei o edital da PGM São Paulo, eu disse na análise que muita coisa que você estudou ou estuda para os concursos da Advocacia Geral da União servem para a PGM São Paulo, e muita gente veio me perguntar no Instagram exatamente como isso é possível. Eu estou fazendo esse vídeo apenas para te mostrar na prática que o que eu falei procede, para que você possa, de repente, não se preocupar com a PGM São Paulo agora, você que estuda para os concursos da AGU, continuar na sua batalha dos concursos da AGU, e depois você pensa na PGM São Paulo depois da prova da AGU com aquilo que você tem que estudar a mais, tá? Eu vou te mostrar como essa estratégia é viável. E aí eu disse aqui, ó, quem estudou bem ou estuda bem, não sei o momento em que você vai analisar esse vídeo aqui comigo, para a AGU pode se dar bem ou pode se dar muito bem na PGM São Paulo. Bom, eu trago aqui a análise das disciplinas da PGM São Paulo com base naquela estratégia que há mais de 10, 15 anos eu montei para estudar para os concursos da advocacia pública. Primeiro o estudo do núcleo duro, depois o estudo do segundo escalão, depois o estudo do terceiro escalão. Eu montei essa estratégia há muito, muito tempo e por meio dessa estratégia eu já auxiliei milhares de alunos para a aprovação nos concursos da advocacia pública, seja PGM, PGE ou Advocacia Geral da União. O núcleo duro dos concursos da advocacia pública representa o conjunto das 5 principais disciplinas que são cobradas nos concursos de procurador. Essas 5 principais disciplinas, elas são responsáveis muitas vezes por mais de 50% dos concursos em termos de prova objetiva. Então, mais de 50% das questões objetivas dos concursos da advocacia pública estão concentradas nas 5 principais disciplinas. São elas constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, e isso eu chamo núcleo duro. Essas disciplinas, em termos de segunda fase, representam quase sempre mais de 80% daquilo que é cobrado na segunda fase dos concursos de procurador. Então, quer se tornar procurador? Primeira coisa que você tem que prestar atenção, primeira coisa que você tem que analisar, primeira coisa que você tem que se preocupar em saber e saber muito bem é o estudo do núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Então, professor, é só eu pegar essas 5 disciplinas e começar a estudar? Não, você tem que pegar essas 5 disciplinas e estudar pensando em como os concursos de procuradoria cobram esses temas, ou seja, formando a famosa cabeça de procurador. O segundo escalão, que é o segundo conteúdo mais importante para os concursos de procuradoria, na PGM São Paulo, civil, empresarial, trabalho e processo do trabalho. Quando eu analisei lá a disciplina Direito Civil no conteúdo programático, eu mostrei para vocês que existe lá dentro de civil e empresarial. Então, o segundo escalão você tem civil, empresarial, trabalho e processo do trabalho. O terceiro escalão você tem previdenciário, penal, processo penal, ambiental e urbanístico, direitos difusos e coletivos. Então o terceiro escalão, eu coloquei aqui 3 disciplinas em vermelho, previdenciário, penal, processo penal, ambiental e urbanístico, direitos difusos e coletivos, eu coloquei aqui em roxo e você vai entender por quê. O edital da PGM São Paulo 2023 não trouxe a diferenciação em termos de disciplina por número de questão na prova. O edital de advogado da União trouxe isso. Eu vou fazer um cotejo entre aquilo que as pessoas estão estudando ou estudaram para se preparar para advogado da União, que é o edital mais abrangente dos concursos da AGU, para aquilo que as pessoas vão enfrentar na PGM São Paulo. Eu escolhi também o edital de advogado da União, porque todo mundo vai fazer advogado da União praticamente. A PGM São Paulo não trouxe o número de questões por disciplina, então isso atrapalha um pouco a nossa análise, mas não compromete a estratégia. Se você analisar comigo como se dá a divisão das disciplinas do concurso de advogado da União, lá é dividido por grupo, se você tem interesse de saber a análise dos concursos e dos editais da AGU, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, mas lá para advogado da União você tem grupo 1, constitucional, administrativo, financeiro, econômico, tributário e legislação da AGU e ambiental. Grupo 2, civil, processo civil, empresarial, internacional, público e privado. Grupo 3, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho, seguridade social, eleitoral. Veja que o núcleo duro do concurso de advogado da União, constitucional, administrativo, financeiro, processo civil e tributário, está todo em advogado da União, como também na PGM São Paulo, mas isso não é surpresa. O núcleo duro representa o conjunto das 5 principais disciplinas de cobrança dos concursos de procuradoria e não poderia ser diferente com advogado da União e não poderia ser diferente com procurador
do município de São Paulo. O segundo escalão, civil, trabalho, processo de trabalho, empresarial, aqui está rachurado em vermelho, mas isso está equivocado, eu conserto isso rapidinho. A rachura de empresarial aqui é amarelo, porque representa o segundo escalão, ou seja, o segundo escalão, civil, empresarial, trabalho e processo de trabalho, também está aqui no corpo dos conteúdos cobrados para o concurso de advogado da União. E o terceiro escalão, penal, processo penal, seguridade social, que é direito previdenciário, mais ambiental, também está aqui ou estão aqui enquanto disciplinas do concurso de advogado da União. Perceba que todo o edital da PGM São Paulo praticamente está dentro do conteúdo programático de advogado da União, com exceção de quê? Com exceção de urbanístico, direitos difusos e coletivos. A parte de ambiental também se encontra devidamente cobrada no concurso de advogado da União. Aqui, direito ambiental faz parte do grupo 1 do concurso de advogado da União. Então perceba que todo o núcleo duro está lá no edital de advogado da União, todo o segundo escalão está lá no edital de advogado da União, o terceiro escalão, previdenciário, que é Seguridade Social, Penal, Processo Penal, também estão, enquanto disciplinas, no edital de advogado da União, ambiental está, e a parte em roxa exclusiva é que não se encontra, urbanístico, direitos difusos e coletivos. Urbanístico não está no edital de advogado da União, direitos difusos e coletivos não está no edital de advogado da União enquanto disciplina, mas muitos e muitos e muitos pontos que estão listados enquanto conteúdo em direitos difusos e coletivos no edital da PGM São Paulo estão listados enquanto conteúdo espalhados pelas disciplinas, principalmente do núcleo duro, mais especificamente na parte de direito processual civil, constitucional e administrativo, estão listados os conteúdos de direitos difusos e coletivos da PGM São Paulo. Então, enquanto disciplina, direitos difusos e coletivos da PGM São Paulo nem é uma disciplina toda que você vai ter que estudar para a PGM São Paulo, você que estuda ou estudou para advogado da União. Eu coloquei todo em roxo aqui porque eu não fiz o cotejo aqui, nesse vídeo pelo menos, para te explicar onde os temas de direitos difusos e coletivos da PGM São Paulo estão no edital de advogado da União, mas são muitos. Então, nem a disciplina direitos difusos e coletivos por completo você tem que se preocupar para o estudo da PGM São Paulo. Então, eu fiz advogado da União, fiz a AGU, quero me preparar para a PGM São Paulo, mas eu não quero voltar a estudar tudo que eu estudei para a AGU para a PGM São Paulo, por óbvio. Essa estratégia é uma estratégia inteligente, na minha visão, na minha opinião, extremamente inteligente. O que é que eu preciso me preocupar, professor? Você vai ter que se preocupar com, a princípio, em termos de disciplinas. Ambiental, não, mas ambiental e urbanística é uma disciplina, você se preocupa com a parte de urbanístico, vai se preocupar também com a parte de direitos difusos e coletivos e também vai se preocupar com o que eu chamo de temas específicos. Então, ó, passando para essa tabela aqui, nós temos o quê? O conteúdo estudado para advogado da União, o que tem a mais na PGM São Paulo? Urbanístico, aí sim, é a mais, não tem urbanístico em advogado da União. Direitos difusos e coletivos eu coloco em interrogação, porque existem muitos tópicos de direitos difusos e coletivos que estão espalhados no edital de advogado da União, e temas específicos da PGM São Paulo, aí sim, por exemplo, a parte tributária da parte dos impostos municipais não está no concurso de advogado da União, você vai ter que estudar efetivamente para a PGM São Paulo. E o que é que se perde? Se perde aqui entre aspas, porque nada do que se estuda se perde. Mas o que é que se perde em termos de estudo de advogado da União para a PGM? A parte de econômico não cai, a parte de internacional público e privado também não cai, a parte de legislação da AGU não cai e a parte de eleitoral não cai. Então, essa parte aqui você não precisa se preocupar para o estudo da PGM São Paulo. PGM São Paulo vai pegar tudo que você estudou para o concurso de advogado da União, mais urbanístico, direitos difusos e coletivos, alguns pontos, não todos, e os temas específicos, ou seja, a forma como a PGM São Paulo cobra a sua legislação municipal. Então, melhorando aquela tabela, nós temos o quê? Ó? Núcleo duro, constitucional administrativo, processo civil, tributário e financeiro, civil e empresarial, trabalho, processo trabalho, previdenciário, que é seguridade social no concurso de advogado da União, penal, processo penal. Tudo isso aqui você aproveita praticamente para o concurso da PGM São Paulo, com algumas especificidades da PGM São Paulo, que eu falo aqui, temas específicos da PGM São Paulo, mas você não vai ter que estudar a disciplina inteira, você vai ter apenas que adequar a parte específica. Ambiental, você estudou para advogado da União, urbanístico, direitos difusos e coletivos, mais temas específicos serão a sua preocupação numa adaptação para a PGM São Paulo. Então você que está aí na batalha do estudo para advogado da União,
Não precisa se preocupar, não precisa enlouquecer, não precisa ter crises de ansiedade, basta com que você continue com o seu cronograma de estudos para advogado da União e tão logo feito o concurso da Advocacia Geral da União, você parte para uma estratégia de complementar o estudo pensando no edital da PGM São Paulo, porque isso é plenamente possível, plenamente viável e não há maiores complicações. Para tornar a coisa ainda mais simples em termos de visão, PGM São Paulo, núcleo duro que você estudou para a AGU, no que diz respeito a advogado da União, vale. O que você estudou em termos de segundo escalão, vale. O que você estudou em termos de terceiro escalão, vale. O que você estudou em termos de ambiental, vale. Você vai precisar se preocupar numa adaptação com urbanístico, direitos difusos e coletivos, e não é tudo, e os temas específicos da PGM São Paulo, espalhados principalmente pelas disciplinas do núcleo duro, ou seja, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, com ênfase em tributário. A parte de urbanístico, que tem muito de legislação municipal, como você não estudou para o concurso de advogado da União, é uma disciplina que você precisa estudar para a PGM São Paulo. Então, quem estudou bem para o concurso de advogado da União pode e deve se dar muito bem na PGM São Paulo, especialmente pensando aí em prova objetiva. A prova objetiva da PGM São Paulo é o pulo do gato, é o fiel da balança, é a prova mais importante do seu concurso, porque exatamente tem a mesma pontuação da prova subjetiva. Expliquei isso lá quando fizemos a análise do edital da PGM São Paulo no vídeo anterior. Então, a estratégia para engatar o estudo para a PGM São Paulo depois do concurso de advogado da União é bastante viável, é muito inteligente, desde que você siga exatamente a estratégia de estudar urbanístico, estudar os temas de direitos difusos e coletivos que você não viu no edital de advogado da União e estudar os temas específicos para a PGM São Paulo, ou seja, estudar os temas, principalmente do núcleo duro, constitucional administrativo, tributário, principalmente tributário, previstos no concurso da PGM São Paulo, com ênfase naquele ente federativo. É uma estratégia extremamente importante e muito, penso, factível em termos de sucesso, em termos de efetividade. Está aqui. Quem pensa em estudar para a PGM São Paulo e está aí na batalha para os concursos da AGU, não precisa se preocupar tanto em termos de adaptação agora. Você pode estudar o que está aqui em roxinho, basicamente o que está aqui em roxo, depois da sua prova de advogado da União, pelo menos. Bom, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.